Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, sou um dos instrutores aqui da empresa TS Cursos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre extintores, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre extintores, falar um pouquinho sobre classes de incêndio. Vou tentar ser bem direto com vocês, vou tentar fazer um vídeo bem rápido aqui para vocês entenderem. Extintores. O extintor é o equipamento destinado a acabar com o princípio de incêndio, basicamente. A classe de incêndio é outra coisa, a gente tem que entender isso de forma bem básica. Quando a gente fala do extintor, a gente está falando do equipamento, o equipamento que a gente vai utilizar, o equipamento que a gente vai estar utilizando para extinguir o princípio de incêndio. Quando a gente fala da classe, a gente fala o que está queimando, o material que está queimando. Então essa é a diferença. Então se eu falar da classe tal, estou falando da classe X, né? Eu estou falando do material X que está queimando. E daí para aquele tipo de material, sim, eu vou ter um extintor que vai ter essa indicação, tá? Mas essa é a diferença. Basicamente, o extintor é o equipamento e a classe a gente está se referindo ao material que está queimando. Então vamos falar dos extintores aí mais utilizados. A gente não vai falar de todos os extintores, a gente vai falar de alguns dos mais utilizados, assim como das classes. A gente tem mais classes entre essas que a gente vai estar falando, mas a gente falar das mais utilizadas, aí, das mais conhecidas, tá bom? Então, falando do extintor, vamos começar ali pelo extintor de água, né, um dos extintores mais utilizados. Lembrando os nossos extintores, tá? A gente tem o extintor de água, a gente tem o extintor CO2, o extintor pó químico e o extintor de espuma. Esses são os mais utilizados, esses são os mais conhecidos. Entre eles, a gente tem outros também, a gente não tem só esses. Temos outros, mas a gente não vai estar falando desses, talvez em outra oportunidade a gente vai estar falando desses outros. Então nós vamos falar um pouquinho sobre classes de incêndio. A classe, como a gente disse, é o material, não é o extintor. Então as classes mais conhecidas entre a gente é classe A. A gente está falando, eu brinco com o pessoal, né? Lembra da árvore, né? Da árvore, da cor verde, da madeira, do papel, aparas de papel e madeiras. A classe A. Ou materiais sólidos comuns, como alguns vão conhecer assim também. Então, classe A está queimando papel, madeira, tecidos, etc. Classe B, a gente está falando de líquidos inflamáveis, exemplo da gasolina, do thinner, do diesel, do querosene, etc. E classe C, vamos lembrar ali de computadores, motores, painéis elétricos, estamos falando de equipamentos energizados. Então essas são nossas três classes mais comuns de a gente estar encontrando, as três classes aí que a gente vai achar mais e as mais conhecidas. Falando um pouquinho sobre o extintor de água, tá bom? O extintor de água, ele é indicado para a classe A. O interessante falar, e o que vira óbvio, é que ele é proibido aí para a classe C, mas ele também é proibido para a classe B. Para a classe C é tranquilo de entender, porque tu vai utilizar o equipamento, né, que utiliza água em equipamentos energizados, então isso é bem tranquilo de entender. Mas para a classe B é o que o pessoal questiona. A gente está falando do extintor e não formas de utilização. Então o extintor de água ele é proibido também para a classe B, tá? Pela projeção da água no líquido inflamável e por produzir um fenômeno que a gente chama de boil over, tá? Que basicamente se dá pela evaporização da água no fundo do recipiente. Isso traz alguns problemas, a gente pode ter alguns exemplos disso, então é proibido. O extintor CO2, como a gente havia falado, ele não é indicado para a classe A, ele não tem essa indicação, e a indicação dele é para a classe B e classe C. O extintor de CO2 normalmente ele é mais utilizado nas situações de classe C, onde eu tenho um equipamento de custo maior, um equipamento mais importante, e normalmente nessas situações são selecionados os extintores de CO2 naquele ambiente. Vamos perguntar, por quê? Por que isso? Por que aquilo? O extintor CO2 ele tem uma preservação do equipamento maior que o extintor de pó químico, que também é indicado para a mesma classe. Então essa indicação do CO2 acaba sendo maior quanto do pó químico, porque o pó químico ele acaba oxidando alguns equipamentos. Então por esse motivo, quando a classe é C, a gente tem uma preferência maior por CO2. Falando já de pó químico, como a gente já falou um pouquinho,
Pó químico, a gente tem o pó químico ABC e o pó químico BC. O ABC é a base de fosfato monoamônico e o BC a base de bicarbonato de sódio. Então aí tá as classes que ele é indicado já. E temos também o extintor de espuma, espuma mecânica, também conhecido como LGE, líquido gerador de espuma. O extintor de espuma ele é indicado para a classe A, para a classe B e é proibido para a classe C. Para a classe A, porque ele também é base d'água, também tem essa funcionalidade. Ele é proibido pelo mesmo motivo, né, por ser a base d'água. Ele é proibido para a classe C, né, tu pode estar aumentando um curto, trazer um problema e colocar a tua vida em risco também na utilização do extintor. E daí vai gerar as perguntas, né? Tá, e por que ele pode para classe B, já que a água não pode, ele é a base d'água? Basicamente, se a gente pegar a água, ela é mais densa que o óleo e a espuma não. E a espuma faz aquela espécie de película, como a gente fala bastante, né? Aquela espécie de película sobre o fogo, também trabalhando com resfriamento. Então esses são os extintores mais comuns de forma bem resumida para a gente entender um pouquinho. Estamos finalizando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Muito obrigado e bons estudos!